só iniciar a gravação. Pronto. Agora, formalmente, boa tarde a todos, membros da banca. Vamos iniciar aqui a apresentação do TCC1 da aluna Nádia Rodrigues Ribeiro. Nádia, você tem de 10 a 15 minutos para iniciar a sua apresentação, tá? Fique à vontade para começar quando você desejar. Certo. Boa tarde, sou a aluna Nádia Rodrigues Ribeiro, do curso Bacharelado em Sistema de Informação, da Universidade Federal do Piauí, da Educação à Distância do Polo de Ubués. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os professores que compõem a banca, o meu orientador, o professor Alan, o tutor, professor Lucinauro, e também o professor Maurício, que está compondo a banca. Bom, meu trabalho, ele tem como tema jogos educativos digitais para o ensino da matemática básica, e subtema modelo de jogo educacional para dispositivos móveis. A apresentação terá essa sequência, como mostra o sumário. E, inicialmente, a introdução, eu falo a respeito das tecnologias digitais no cotidiano. Então, percebemos que a tecnologia está cada vez mais presente em nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos levando a desenvolver novos hábitos diante desses avanços tecnológicos, como a comunicação em tempo real, é o que está acontecendo agora. Tivemos a necessidade de nos adaptar a essa realidade, como também a comunicação por meio das redes sociais, a internet de modo geral. Então, muitas dessas tecnologias, ela está inserida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas o nosso olhar especial vai para os jovens, que será o alvo, o público-alvo dessa pesquisa. Os jovens, hoje em dia, eles estão na era da tecnologia, como diz, a gente está na era da tecnologia. E hoje em dia é quase impossível não associar a juventude aos smartphones, à internet, tablets e computadores, jogos. Então, o que nos leva a refletir acerca das tecnologias digitais e a educação, a junção desses dois segmentos. Então, a gente nota que as tecnologias fazem parte do cotidiano da maioria dos adolescentes e se apresentam como potencialidades no processo de ensino. Dessa forma, o grande desafio das escolas é utilizar as tecnologias a favor da educação. E um dos pontos que nos leva a refletir é a utilização dos jogos digitais no ensino de matemática. Então, os jogos, eles vêm sendo de interesse de muitos estudiosos na educação matemática, pois acreditam que seja de instrumentos metodológicos e prática pedagógica para estimular os alunos no processo de ensino-aprendizagem da disciplina. Com isso, esse trabalho, ele pretende fazer uma análise sobre o emprego dos jogos digitais educativos no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Então, como justificativa, temos o ensino atual da matemática. Atualmente, a matemática ela é vista como uma disciplina muito difícil e muitas pessoas se limitam por já ter essa ideia de que a matemática é muito difícil. E vários educadores relatam a dificuldade encontradas em sala de aula com relação à aprendizagem dos alunos em certos conteúdos da disciplina. E mesmo que em algumas escolas não forneçam materiais didáticos, não tenham os recursos suficientes, muitos procuram metodologias diferenciadas para lidar com essas dificuldades. Então, buscam práticas que são influentes no cotidiano dos alunos, e uma delas é a utilização dos jogos no ensino da matemática. Então, a utilização desses jogos eletrônicos
no ensino da matemática, porque tem em vista as habilidades que essa geração tem em lidar com essas ferramentas. Pode ser importante nas aulas, em especial de matemática, a inserir essas mídias que são tão presentes e influentes na vida dos alunos. Então, os jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem podem despertar o interesse a partir de uma metodologia envolvente, lúdica, desafiadora. Além disso, procura-se abordar os conteúdos de maneira diferente. Então, uma metodologia diferente daquela que o aluno está acostumado a lidar diariamente em sala de aula. Mas vale ressaltar que não é um remédio milagroso a inserção dessas tecnologias em sala de aula. Não vai resolver todos os problemas da educação. Vai servir com incentivo, vai servir como um incremento às possibilidades que já existem. Então, dessa forma, nos leva a questionar a respeito dos jogos digitais, onde tem a problematização. Os jogos digitais contribuiriam no processo de ensino-aprendizagem? Qualquer jogo seria considerado de qualidade? Então, ao longo do trabalho, buscarei responder essas questões. Então, como objetivo, um objetivo geral, o trabalho tem como objetivo geral fazer uma análise acerca dos jogos digitais educativos de matemática e, a partir daí, desenvolver uma ferramenta em formato de jogo digital que proporcione ao aluno um estímulo ao estudo da disciplina. E os específicos são relacionar algumas das principais teorias da aprendizagem com o uso de jogos digitais, mapear elementos da engenharia de software no processo de construção de jogos com propósitos educacionais, propor e implementar um jogo digital educativo para auxiliar o aprendizado em matemática. Então, esses são os objetivos específicos. A gente vai na parte da fundamentação teórica. A primeira manifestação de jogo eletrônico. Os jogos, eles vêm de muitos e muitos anos como uma forma de interagir e divertir as pessoas. E no decorrer dos anos que eles foram ganhando outros formatos e outras regras, diferentes modelos. Aqui a gente tem a primeira manifestação de jogo eletrônico. Em 1958, um físico William, ele tornou público um instrumento, uma aplicação que ele desenvolveu, uma adaptação de um software a um osciloscópio, que demonstraria a trajetória de uma bola em movimento, e os visitantes teriam que interagir. Então, era como um jogo. E nesse jogo era a representação de uma bola ao lado de uma linha horizontal, que simboliza uma quadra, como podem ver na imagem, tendo uma pequena linha vertical no centro como rede. E os usuários, eles controlavam essa bola por meio de aparatos cúbicos, que funcionavam como controladores. Mas não existe registros oficiais de que tenha sido o primeiro jogo eletrônico, porque o criador, William, ele achou a aplicação muito simples, então ele não buscou, não se preocupou em registrar como sendo o primeiro jogo eletrônico. Então, a partir daí, a partir desse acontecimento histórico, os jogos eletrônicos foram ganhando mais espaços, com eles novas formas, estando assim cada vez mais presente na vida do ser humano. Então, o que antes era um instrumento de lazer, com o tempo passou a ser um instrumento de uma nova metodologia e prática pedagógica. Então, os jogos educacionais
Então, o ensino da matemática através de jogos digitais. Os jogos educativos, eles se tornaram atualmente uma forma de se obter conhecimento, deixando de ser apenas para o lazer. Foram desenvolvidos vários jogos digitais com o intuito de estimular a prática de conceitos matemáticos e resolução de problemas lógicos. Então, os jogos digitais matemáticos mais comuns são voltados para as 4 operações básicas, onde o jogador pratica de forma lúdica as 4 operações. Outros disponíveis são os que envolvem problemas matemáticos, geralmente são apresentados em formato de quiz. Existem diversos outros jogos envolvendo conteúdos de diferentes áreas da matemática, como a matemática financeira, trabalhando as funções, a geometria espacial, a trigonometria, dentre outros segmentos. Então, com isso, serão analisados esses jogos de matemática e, posteriormente, desenvolver um jogo digital educacional de matemática que possa ser utilizado nos dispositivos móveis, com o objetivo de aumentar a motivação e, possivelmente, as habilidades em matemática. A partir daí, a metodologia, as estratégias de instrumento para análise, primeiramente, inicialmente, será feita uma revisão literária por meio de artigos, revistas e sites sobre o tema, com o propósito de investigar sobre a aplicação dos jogos digitais educacionais, que será seguida de uma análise dos jogos já existentes. O sistema operacional será o Android, para dispositivos que tenha o sistema operacional Android, por ser o mais comum. O ambiente para a implementação do jogo será o Android Studio, por ser o ambiente oficial do Android, e a linguagem de programação Java. Então, nesse segmento aí, será desenvolvido, com o resultado dessa investigação, pretende-se desenvolver um jogo eletrônico educativo para celulares inteligentes, né, com foco no aprendizado de matemática. Então, seguirei o cronograma nessas etapas: revisão bibliográfica de outubro a janeiro, desenvolvimento do software de outubro a janeiro também, o experimento de novembro a dezembro, avaliação dos resultados, dezembro, janeiro, escrita da monografia de novembro a janeiro, e, por fim, a defesa em fevereiro. Então, essas são as principais referências utilizadas no desenvolvimento do trabalho, e obrigada. Bem, obrigado, Nádia, pela apresentação. Você pode tirar o compartilhamento de tela, tá? Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Lucinauro, para que ele possa fazer as arguições sobre o seu trabalho. Por favor, professor. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, professores. Principalmente parabenizar aí, Nádia, pelo seu trabalho, sua apresentação, né? Muito bem feito. Parabenizar também a Alan por assessoria, pela orientação que lhe foi dada. Tá? E, assim, eu gosto sempre de explicar, Nádia, que quando a gente, no caso eu, Maurício, a gente vai falar algo sobre o trabalho vocês, é na intenção de contribuir para que ele fique ainda melhor, tá? Não são pontos que muitas vezes fogem à sua visão na hora da competição, são detalhes que muitas vezes fogem na hora da gente fazer uma correção, e que pontos de vista igual de fora, igual o nosso está chegando agora,
pegou seu trabalho, leu, identificou algumas falhas. Eu começo verificando, principalmente, fazendo um scan, olhando o seu trabalho de fora, olhando no âmbito geral, né? E nesse scan, eu pude observar que na página do seu sumário, né, eu achei uma coisa estranha em relação aos demais, mas eu não sei se está errado ou se está correto, depois a gente tem que ver, né? A questão de ter um recuo ali nos objetivos, né? Eu achei estranho. Então, eu só pontuei que depois a gente tem que ver se tem alguma regra sobre isso, né, para não ter nenhum problema. Se tiver questão de distanciamento, coisa do tipo, certo? Antes de falar da sua apresentação, continuando no meu scan, eu vi que a formatação dos subtítulos do texto estão diferentes do que é apontado no sumário. O que é isso? Lá no teu sumário, você coloca, escolhe lá, com introdução. Introdução é maiúsculo e negrito. O subtítulo é só maiúsculo, não é negrito. Então, da mesma forma que está lá, tem que estar dentro do teu texto. Tá? Então, o teu subtítulo aqui, por exemplo, estão diferentes, porque na verdade estão tudo maiúsculo e negrito. Tinha que ser maiúsculo, mas não tinha que ser negrito. Então, é só uma questão de concordância para que fique o texto bacana. Tá? Tem alguns textos, eu até coloquei a observação dentro do próprio texto, que eu vou devolver para vocês, analisar se é viável ou não a retificação, os recuos. Os recuos, você recuou, mas deixou sem o espaçamento, não tirou o espaçamento de 1,5, né? O recomendável é que se tire esse espaçamento. Bom? E esse recuo tem que ser de 4 centímetros. Aqui eu não tenho certeza se ele está 4. Mas aí, como o teu texto está em doc, eu tenho como saber se ele está de 4 centímetros. E para isso também tem as regras da BNT e do teu próprio trabalho, no TCC, que te diz isso aí. Né? O capítulo referências também, lá no final, que eu estou centralizado, né? Assim, como os demais capítulos vem tudo com alinhamento à esquerda, então, assim, ele poderia também ficar com alinhamento à esquerda, é só uma observação geral. Bom, eu coloquei ainda em relação à sua introdução, né? No último parágrafo é dito que você pretende fazer uma análise sobre o emprego dos jogos educativos, mas você não disse que vai fazer uma ferramenta educacional. Né? Então, assim, é importante que você complemente aquela informação, porque o seu trabalho é para, além de fazer uma análise dos jogos, você também tem como fruto, né, fazer isso tem que estar na introdução. Porque se eu ler a introdução, eu não gostar, eu não continuo. E se eu buscar alguma coisa no teu trabalho, eu vou na introdução. Será que ela vai fazer isso? Aí eu vou lá, e se não tiver descrito, significa que você não vai fazer. E aí, quando eu continuo lá na frente, você diz que vai fazer. Tá? Então, essa é uma observação que é importante depois você melhorar o parágrafo, ou colocar, aliás, melhorar, né? Que você também tem um objetivo ali, fazer isso aí. Bom? Bem no início do teu trabalho na introdução também, eu até marquei aqui esse parágrafo. A sociedade vem desenvolvendo tal, ele não ficou muito claro ali a leitura. Acho que está faltando alguma palavra, alguma coisa ali que não foi legal, e eu marquei para depois você dar uma lida que você também vai chegar a essa conclusão. Não está interessante aquele parágrafo ali. Tá? No último parágrafo da sua justificativa, você aponta que, posteriormente, irá desenvolver um jogo digital educacional, né? E delimita este só para aplicativos móveis, né? E aí, na sua apresentação, eu entendi. Realmente, você quer um aplicativo que rode só no celular. Né? Você não quer fazer ele que, por exemplo, seja responsivo, que se adeque a qualquer plataforma, né? O objetivo, então, é só aplicativo móvel. Beleza. Então, é bem explicado ali. Eu só tinha marcado isso aqui, porque eu tinha saído dessa dúvida. Por isso que a apresentação é muito importante, né? Porque ela responde alguns pontos que a gente deixa em aberto. Bom, agora eu queria que você comentasse uma coisa que eu destaquei aqui, né? Para ver se a gente chega num senso comum. Você fala lá nos seus objetivos que vai fazer uma análise acerca dos jogos digitais educativos de matemática. Né? E eu destaquei nessa frase a palavra acerca dos jogos digitais. Bom, quando você diz isso, qual é a ideia? Como é que você pretende fazer essa análise, assim, acerca dos jogos, assim, o que você pretende? Você pode ativar o áudio e me responder. Está escutando, né? Estou tentando? Pode ativar o áudio. Isso.
teu áudio não está ativo. Pronto. Agora, entendeu o que eu perguntei? É porque você disse que quer fazer uma análise acerca dos jogos. E eu quero entender, assim, a imensidão que você imagina ou não, ou se você limitou esse acerca dos jogos. Dos jogos, quando eu falo que vou fazer uma análise acerca dos jogos, os jogos já existentes nessa área, nesse segmento. Você, entendi, você conhece alguns jogos, assim? Quantos jogos, mais ou menos, você consegue... Tem eu algum... não quero nomes, eu quero só mais ou menos 2, 3, 4. Citar os nomes dos jogos? Não. Tem alguns jogos, assim, tem alguns jogos voltados para as 4 operações de matemática. Uhum. E ali já pode ser alguma coisa positiva tirada ali. Tem alguns jogos que tem só conceitos matemáticos. Em outros tem apenas perguntas no formato de quiz. E assim por diante. Tem vários jogos assim, como é que eu posso dizer? Em diferentes segmentos. Tem jogos que a gente acessa e tem lá apenas conteúdo sobre geometria espacial, sobre figuras geométricas. Então, é nesse sentido. Muito bem. Certo, entendi. Então, quando eu pergunto acerca dos jogos, porque, na realidade, o universo é grande desses jogos, né? A gente entende que tem vários. E aí eu acho interessante, assim, até para delimitar essa quantidade de jogos que você vai ter acesso para analisar, e você, até recorrendo ao teu título, quando você fala de matemática no ensino básico, né? Aí viria uma segunda pergunta, que seria o ensino básico. Até onde? Ensino básico até 4ª série, até 5º ano, 6º ano, 9º ano? Porque aí eu já diminuiria muito, né, a quantidade de jogos. Então, assim, eu acho que você tem que refinar um pouco mais isso, porque o universo de jogos é muito grande. Eu tenho contato com vários jogos, eu fiz uma leve busca de jogos digitais com matemática. Apareceu uma lista grande, entendeu? Então, assim, é muita informação para você compilar, para você analisar, né? Então, e você vai usar referência de biográfico, então você vai pesquisar muito sobre isso. Então, se você pudesse, assim, aí já te deixa como uma dica, delimitar, por exemplo, acerca dos jogos educativos de matemática, no ensino, e até 4º ano, vamos supor, aí você já descartaria um bocado de jogos. Você concorda com isso? Porque realmente tem vários. Tem jogos para matemática voltado aí para várias coisas. Tá? Então eu marquei essa opção assim e chamei essa atenção, né? Porque vai te dar um universo muito grande de jogos. Tá? O teu objetivo geral ele tá bem formulado, né? Salvo esse detalhe que eu achei perigoso, o nome acerca dos jogos educacionais eu achei perigoso, mas eu achei que no específico você foi muito sucinta. Você tinha que ter botado mais pontos, acho que tem mais coisa. A partir daí, você já deixou praticamente a análise de mão, você já estava cuidando mais agora só da parte do desenvolvimento, né? E está deixando o foco principal, que é a análise. Né? Tudo bem que o jogo é um fruto dessa análise, será um fruto, mas você deixou um pouco de lado aqui. Né? E eu até marquei uma expressão, a última que você colocou, propor e implementar. Né? Eu sugeri que você trocasse o propor por desenvolver, uma palavra de ação, desenvolver e implementar. Né? E aí você poderia até quebrar e colocar uma numa linha e outra na outra. Desenvolver o jogo, botar na matemática, tal. E implementar o referido jogo através de técnicas assim e tal. Ou seja, melhorar. Os objetivos específicos eu achei muito poucos nesse sentido. Certo? Então, eu gostaria disso aí. No teu referencial teórico, quando eu estou começando a me identificar com o que você quer trabalhar de fato, aí você para. Não tem citações de trabalho, não tem muita... Só tem aquele dado que você citou aí. Mas faltam mais experiências, né? Até porque você vai fazer uma análise acerca dos jogos educativos. Aí, entendeu? Agora, aí cabe o universo dos jogos. Ou você delimita essa análise em relação à questão dos jogos, né? Tem que traçar um termo que congrade melhor isso aí, ou você vai partir para um universo bem grande. Então, assim, o referencial, quando está começando, aí parou. Né? Aí você
já vai começar a tratar já do desenvolvimento novamente. Tá bom? Então, assim, teu trabalho está bacana, tua ideia é interessante, é muito boa, inclusive, né? E realmente o mercado precisa de jogos voltados para isso aí. Mas fica a dica para você delimitar o teu público-alvo, vamos dizer dessa forma, né? Para quem você vai direcionar. Um jogo de matemática voltado para alunos até tal série. E aí você faz um estudo dessa clientela para ver realmente se vai surtir o efeito que você espera. Porque faltou também esse estudo aí em relação a essa clientela. Mas outra coisa que eu senti falta nas suas referências foi, e aí eu estou falando isso para os demais, foi citar disciplinas que estudamos no curso, né? Porque quando você vai desenvolver, você vai analisar, nós estudamos várias disciplinas que te dão um norte para isso. Sistema de informação é uma disciplina, sistema de informação gerencial, IHC, algoritmo de programação. Ou seja, nós temos aí várias disciplinas que podem também te auxiliar e poderiam estar compondo hoje suas referências. Tá? Então, assim, no teu cronograma também, eu fiz algumas anotações que você vai chegar até você, pode ser melhorado, né? Porque aí, ó, você faz uma revisão e a ideia para baixo é só desenvolvimento, né? E a revisão, que onde você foca bastante, você começa a deixar um pouco a desejar. Então, fica aí essas dicas, tá? E você depois vai ver junto com o Alan, para poder ver se refina melhor, ver o que consegue aparar dessa ideia que eu estou dando, né? Porque nem tudo que eu estou falando, muitas vezes pode ser aproveitado, né? Isso aí, lógico, você vai ver com o Alan depois, e pode ser feito para melhorar mais ainda o teu trabalho, né? Mas, assim, a linha de pensamento, a ideia do software, a ideia da análise é interessante, né? Para a gente poder instituir aí depois um sistema para as escolas, certo? Então, assim, só parabenizar mais uma vez aí pela tua criatividade, pela tua iniciativa e pelo tema também escolhido, viu? Muito obrigado aí. Obrigado, professor Lucinauro, pelas observações. Vou convidar agora o professor Maurício para fazer as arguições sobre o trabalho. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Nádia e Alan, obrigado pela oportunidade. E começando do começo, né? Concordando com o professor Lucinauro pelas colocações, eu vou partir de um ponto que ele já falou, que é o título do teu trabalho, até mesmo para mim poder discorrer sobre os outros pontos relacionados a esse título. E eu não vou tratar das questões de formatação, das questões de referências, citações, até mesmo porque são pontos que, obrigatoriamente, você vai ter que fazer uma revisão em cima desses tópicos, né? Então, o que eu aconselho é seguir estritamente as orientações que o seu orientador passa em relação a essa questão de formatação, essa questão de regras da ABNT, a adequação do teu trabalho, né, do teu projeto ao manual do curso para a próxima etapa, a adequação da tua monografia e especificamente as orientações do teu orientador e em cima do manual do curso. Voltando aqui ao teu título, Jogos Educativos Digitais para o Ensino da Matemática Básica. Concordo com o professor Lucinauro quando ele diz que você tem que fazer uma delimitação. E voltando aqui para o teu subtema, que é modelo de jogo educacional. Então, quando eu leio o teu título, eu entendo, compreendo que tu quer propor um modelo de jogo. Quando eu começo a ler a tua introdução, aí já desconstrói um pouco essa questão do teu título. Quando eu vou lá para os teus objetivos, eu não encontro mais o teu título, né? Porque eu vou indo e voltando, porque a minha análise vai ser em cima dos teus objetivos. O teu objetivo geral, tu tem duas ações, e normalmente a gente não aconselha que isso seja feito.
tu pretende fazer uma análise em cima e tu pretende desenvolver uma ferramenta. Isso não está presente no teu título. O teu título, tu diz que vai propor um modelo. Em momento nenhum, tu diz que vai fazer uma análise de N softwares e também tu não diz que vai desenvolver uma ferramenta. O teu título deixa entender que você vai fazer uma proposição de um modelo e aí eu pego, né, está intrínseco no teu título que possivelmente tu vai analisar várias ferramentas, vários softwares e a partir daí tu vai propor um modelo. Mas eu vou me ater aqui aos teus objetivos. O título, depois isso aí pode ser modificado, pode ser mantido. Porque o que vai importar mesmo são os teus objetivos e a tua metodologia. O que tu está propondo? Quando eu estava lendo o teu trabalho, eu fiquei preocupado no início, mas na tua apresentação, como disse o professor Lucinauro, tu tira algumas dúvidas. Tu deixa entender no teu texto que esse modelo de software que tu pretenderia propor lá no teu título, ele resolveria todos os problemas do ensino da matemática. Já na tua fala, na tua apresentação, tu já diz, né, que esses softwares educativos, eles não resolvem todos os problemas do ensino. Então, aí já derrubou uma primeira questão que eu ia te fazer. Voltando lá para a tua introdução, tem algumas coisas que eu achei, assim, dúbio, né? O primeiro parágrafo, né, com relação à questão dos meios de comunicação em geral, entre diversas situações, eu pediria que tu dissesse que situações são essas, né, em que esses meios de comunicação, eles estão inseridos, e, voltando isso para o nosso meio educacional, tu faz algumas afirmações aqui que eu aconselho que você tenha cuidado quando a gente faz essas afirmações, e principalmente dentro do trabalho, que a gente não comprova. Toda e qualquer afirmação que você fizer, e principalmente no nosso meio educacional, nós temos que comprovar, e comprovar como? Com autores que já pesquisaram essas áreas. Daí a importância do que o professor Lucinauro falou, que lá no teu referencial teórico, tu tem que ampliar mais essa discussão, ampliar, citar mais autores, porque, de fato, ela está muito resumida. Se tu tivesse, concordo com o professor Lucinauro, quando ele disse que se você tivesse ampliado essa discussão agora, a segunda etapa do teu trabalho, tu já não se prenderia mais a isso, mas sim a tua análise. Tu diz aqui na tua introdução que percebe-se pela observação e prática. Você já fez essas observações e você tem prática nessa área. Se você não tem, só concluindo, se você não tem, é ideal que você cite autores. Então, com base em autores, fulano e beltrano, né? Tu tem essa prática? Desculpa. Sim, atualmente eu trabalho como professora de matemática no ensino médio. Aí, desde a minha graduação é que eu venho observando isso. Pois então, já tem que deixar isso claro, né? Tu já tinha que ter feito uma pré-apresentação e isso tu tem que deixar mais claro no teu trabalho futuro, que tu já tem essa experiência e que tu está fazendo esse trabalho com base na necessidade, na experiência que tu já vem tendo. Então, deixa isso claro, porque senão eu vou começar a te cobrar que tu não tem experiência nenhuma e tu está fazendo uma afirmação sem embasamento teórico. Então, tem que deixar esse ponto bem claro. No penúltimo parágrafo, tu faz a citação de Matar, 2010, e tu deixa uma afirmação aqui truncada. Os jogos definem como aprendem. Ponto. O que tu queria dizer com isso? Os jogadores definem como aprendem. Página 4, na introdução. Sim, que de acordo com a leitura que eu fiz, ele define que os jogadores definem como aprendem da forma como eles calculam as próximas jogadas, como ele observa as jogadas que ele teve durante a prática de um jogo específico. Então, ele analisa dessa forma. E aí eu te faço uma outra pergunta. Por que isso não está no teu texto?
Então, falta esses pontos. Tu entendeu onde eu quero chegar, né? Eu não vou fazer análise, tem vários pontos desse tipo no teu texto que precisam ser feitos. Bem no início da tua justificativa, no primeiro e no segundo parágrafo, já tem duas afirmações nesse mesmo sentido, né? Que não é fácil ensinar matemática com base em quem? Mas tu já me disse que tem experiência, né? Então já me respondeu. Mas deixa isso claro na tua fala. E, além de tu ter experiência, também comprova com a citação de um autor, né? Pega um autor, e tem vários autores da nossa área. Nossa área, porque a minha área também é ensino. Eu sou licenciado em computação, então daí eu volto mais para a área de educação do que mais para a área de programação, diferente dos outros membros da banca. Outra afirmação que tu faz, que em algumas escolas não fornecem materiais didáticos. O livro não é um material didático? Eu falo aí a questão de materiais diferentes. Material lúdico, né? O lúdico da matemática. Deixe isso claro no teu trabalho. Então, eu não vou me prender aqui, porque senão eu já até estourei o meu tempo, o Alan já deve estar me regulando, daqui a pouco ele reclama comigo, né? Então, tem alguns pontos, mas eu vou deixar isso feito na minha descrição, né? A problematização, ela precisa ser ampliada, e ampliada com base nos autores que tu citar na introdução. Em cima desses autores, tu vai ampliar a tua introdução. Tu trabalha com um autor muito bom, que trabalha com essa questão, que é Libânio, eu vi ele aqui. Já partindo para o objetivo, tu escolhe, ou você quer fazer, ou você quer desenvolver. Ou tu reescreve, tu pode até manter esses dois verbos, só que um é um imperativo, ou seja, um é um infinitivo, e o outro não pode estar. Então, eu sempre tenho que evitar usar dois verbos no infinitivo dentro do meu objetivo. Normalmente as pessoas dizem, não pode usar os dois verbos. Não, eu não posso ter dois verbos no infinitivo. Então, ou tu decide se tu quer fazer uma análise e propor alguma coisa através dessa, se tu quer fazer uma análise e propor o desenvolvimento, mas tu não pode fazer e desenvolver ao mesmo tempo. Então, escolhe o que tu quer fazer aí. Em cima disso, os teus objetivos específicos, eles precisam ser readequados. E o professor Lucinaldo tocou num ponto muito bom. Os teus objetivos não respondem às tuas perguntas. Lá no final da tua problematização, tu faz algumas perguntas, e qual é o objetivo, e eu vou até ser redundante, o objetivo dos teus objetivos, ou a função, né, dos teus objetivos. A função dos teus objetivos é responder às tuas perguntas. Então, refaz esses objetivos de forma que aquelas tuas perguntas sejam respondidas, ok? Não vou me ater, já estourei aqui quase o meu tempo, referencial teórico, não vou me ater porque, então, tu vai uma sequência, introdução, problematização, referencial teórico, ou seja, tudo que tu usou lá em cima, na introdução, na tua problematização, tu vai detalhar no teu referencial teórico. Ampliar, na verdade, né? A tua metodologia, ela precisa ser ampliada. Em momento nenhum, tu diz aqui que vai fazer experimentos. Lá no teu cronograma, tu diz, né, que será feito um experimento, será feito uma aplicação. Na tua metodologia, não, isso não está presente. Outra, na tua apresentação, e eu já não encontro isso no teu texto, em lugar nenhum, tu já diz o porquê que tu vai utilizar o Android Studio. Aqui eu não consigo enxergar. Então, esses detalhes que tu faz na tua apresentação de forma perfeita, eles precisam estar aqui no teu trabalho, porque nem todo mundo vai assistir a tua apresentação, mas muitas pessoas poderão utilizar o teu trabalho de grande relevância. Então, aqui tu precisa complementar a tua metodologia e tu diz que vai ser feita uma aplicação e vai ser feito testes. Tem que dizer como isso vai ser feito aqui. Outra coisa, como esses testes serão feitos, onde estes testes serão feitos, com que objetivo esses testes serão feitos. Responde estas 3 perguntas, como, onde e qual o objetivo, aí tu fecha a tua metodologia.
O cronograma, basicamente, é descrever, é pegar toda a tua metodologia e detalhar aqui no cronograma. Eu faço só 2 perguntas, não precisa responder agora, é só para ficar registrado para que tu possa responder no teu trabalho. Experimento de software. Quais experimentos e como serão feitos? E avaliações dos resultados. Antes de fazer a avaliação, tu tem que ter o que avaliar. Então, eu entendo aqui que esses experimentos, eles servirão para tu coletar informações e, a partir dessas informações, tu vai avaliar essas informações e construir um resultado. Então, é cadeia, viu, Nádia? É uma cadeia. Vai fazendo essa sequência e o teu trabalho, como dizem, vai ficar redondo. No mais, eu só tenho a agradecer pela oportunidade, viu? E parabenizar você e ao seu orientador pelo trabalho, pela escolha do tema, um tema de grande importância, que de fato a gente nota que há uma carência. E principalmente olhando para a proposição que tu faz lá no teu título. Eu não digo para tu mudar o teu título, eu digo para tu alinhar melhor a tua pesquisa. E aí eu acredito que tu vai construir um belíssimo trabalho. Parabéns. Bom, obrigado, professor Maurício. Mais uma vez aí agradeço as observações colocadas, né? Muito úteis para que a gente consiga adequar, né, melhorar cada vez mais o trabalho. E tenho certeza que a Nádia vai cumprir aí as orientações repassadas, ela vai seguir. Esse vídeo vai ficar disponível para que ela possa consultar depois as falas novamente, e os arquivos vão ser repassados, né, para que as observações todas possam ser contempladas no trabalho escrito, né, até porque essas adequações elas precisam ser feitas, já que nós estamos construindo um projeto que vai ser construído no TCC2. Então, dessa forma, eu acho que os professores já contemplaram tudo, né, os detalhes. Da minha parte, a sua apresentação, ela foi uma apresentação boa, certo? Você estava um pouco nervosa, mas apresentou bem, apesar disso, né? O seu trabalho escrito tem vários detalhezinhos, os professores aí já contemplaram, e para não ser repetitivo, não preciso citar novamente, você vai receber os arquivos onde tem essas marcações todas, tá? E muitas coisas não são novidade, né? Que foram apontadas aí, a gente já vinha conversando, já tinha apontado algumas para você, e agora elas vão precisar ser corrigidas porque o trabalho precisa continuar. E aí tem essas alterações, né? Fica bem complicado. Então, Nádia, dessa forma, parabenizo você pelo trabalho desenvolvido, tá? Eu vou pedir agora que você aguarde um pouquinho aí, eu vou me reunir com os professores para deliberar sobre o seu trabalho, tá bom? A gente retorna já. Seu microfone está desligado, Nádia. Você está falando comigo, não? Não, não. Ah, tá, tudo bem. Eu tenho que permanecer? Eu posso sair? Depois eu... Você pode ficar esperando aí, eu já retorno para cá.
Pronto. Tá me ouvindo, Nádia? Beleza. Então, vamos lá. Pode desligar aqui. Pronto. Então, Nádia, a banca avaliou o seu trabalho, tá? As avaliações foram feitas sobre o seu trabalho escrito, sobre o seu